Bem, pessoal, nós vamos seguir com o estudo dos crimes contra a família. Nós conversamos na nossa aula passada sobre aquele ponto de partida, né, aquela característica essencial de que quando o Código Penal protege os crimes contra a família, ele automaticamente incorpora, traz para si o conceito de família definido pelo direito civil, né? E nós vimos e conversamos bastante na última quinta-feira de que o direito civil avançou bastante nesse conceito, tem um conceito hoje muito mais plural do que tinha há algumas décadas atrás. Então, o direito penal, por óbvio, ele incorpora, ele traz e utiliza esse conceito de maneira integral. Vimos na aula passada o primeiro dos crimes contra a família, que é o artigo 235, o crime de bigamia. Nós vimos ali as características essenciais do crime de bigamia, né? Eu até brinquei com vocês que ele é um crime difícil de você defender, porque é um crime em que há prova material, inclusive, construída, elaborada pelo próprio réu, nesse caso, né? Ele casa uma vez e casa a segunda vez. Características essenciais da bigamia que nós vimos, só vale para o casamento civil, né? O casamento formal do ponto de vista civil. Não vamos aplicar aqui a lógica da bigamia pelo princípio da legalidade a situações como, por exemplo, de união estável. Então, se eu tenho um casamento e uma união estável, isso não configuraria o crime de bigamia. Vimos também que aquele terceiro que casa com um agente já casado, se ele sabe dessa condição, portanto, se ele sabe que aquele agente é casado, ele irá igualmente responder pelo crime, apenas com uma pena menor, nos termos aí do parágrafo primeiro do artigo 235. Né? Nós vamos ver hoje a partir do artigo 236. Né? Então, a gente vai conversar a partir do artigo 236. Veja o que ele nos diz aqui. Artigo 236. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Contrair casamento, induzindo a erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Quero começar com essa parte final, Roberto. Ora, que não seja casamento anterior, eu estaria na bigamia, né? Estaria no crime anterior. Veja, o Código Civil, ele delimita e desenha algumas situações nas quais a existência de um erro, ela pode servir de elemento para a anulação daquele determinado casamento. Não se trata aqui de uma hipótese de casamento nulo. Essas hipóteses são hipóteses de anulação, casamento não nulo, casamento anulável. Qual é a diferença? O casamento nulo é aquele que é inválido já de saída, é aquele que é inválido já no começo, né? Aquele que é inválido e não tem como salvar, digamos assim. Um exemplo seria aquele que nós estudamos na aula passada, que é exatamente o casamento de alguém já casada. Mas aqui, quando eu tenho um desses erros, o que eu vou ter é a situação de casamentos sujeitos à anulação, ou seja, casamentos que não são nulos, mas que são anuláveis. E aí dependerá da vontade do cônjuge enganado, daquele contraente enganado, lá no juízo civil, lá sob as regras civis, requerer o casamento, ou a anulação do casamento. Seriam exemplos de erros essenciais que podem gerar a anulação do casamento ou podem gerar a configuração do artigo 236.
Aqui, antes mesmo dos exemplos, vamos fechar essa ideia. O Código Civil delimita alguns erros, que se existirem, ou seja, eu caso com alguém e eu sonego essa informação àquele alguém, eu não informo àquele alguém esse determinado defeito, essa determinada situação, o contraente, aquele que comigo casou, pode, lá no juízo civil, requerer efetivamente a anulação daquele casamento. E em acontecendo essa situação, repito, lá no juízo civil, a consequência criminal é a ocorrência do crime aqui do artigo 236. Essa é a consequência natural que nós vamos ter. Então, ele diz aqui, exemplo de erro. A pessoa, por exemplo, tem uma doença fatal e não informar para outra. A pessoa tem uma condenação criminal e não informar para outra. Né? A pessoa ter, e isso começa a ser relativizado na jurisprudência, mas ainda é um erro. A pessoa, por exemplo, não ter a possibilidade de ter filhos seria também um erro. Então, imagina, eu tenho uma doença letal, uma doença fatal ou uma doença gravíssima e eu não revelo isso no momento da celebração do casamento. Isso pode resultar, Thaís, num pedido de anulação do casamento ou a ação daquele cônjuge que foi enganado. Não se trata de divórcio, se trata de uma anulação. Eu vou fazer o desfazimento daquela determinada celebração. Eu vou contar uma história, Juliana, e portador não merece pancada. Eu escutei essa história de um colega de vocês no alto, logo avisando que portador não merece pancada. Eu vou reproduzi-la integralmente, Roberto, como eu a recebi, numa sala da Universidade de Fortaleza, há uns anos atrás, né, deve ter sido 2016, 2015, estava dando essa aula, um colega de vocês levanta o braço, professor, tem um caso de um conhecido da minha família que eu acho que é isso aí. Percebam o caso. Diz que um amigo dos pais dele casou com uma moça. Casou, festa, foi para a noite de núpcias. Né? Em chegando na noite de núpcias, a noiva, né, desse rapaz, amigo dos pais desse aluno, disse, olha, eu preciso lhe contar uma coisa que eu não tinha lhe contado até então. É aquela expectativa, né, momentos tensos, né? O que era a coisa, Andresa? Ela não tinha uma perna. Eu disse, olha, eu preciso lhe dizer que uma das minhas pernas é mecânica. Eu não tenho uma perna, tive um acidente e tal. A conclusão que eu chego aqui nesse caso é que esse rapaz era o rapaz ou mais desatento do mundo, né, Carlinhos, ou mais respeitador do mundo, né, ou os dois, né, para que você possa efetivamente, exato, Roberto, esse aí não tinha feito, como dizia um colega meu, um comentário dos mais horríveis do teste praia, né. Então, veja, você tem ali, repito, estou trazendo a história tal qual eu a recebi, né? Mas seria um exemplo de erro, né? Você tem ali um erro essencial. E aí, Caroline, realmente você tem razão. Quando eu faço anulação daquele casamento, ou seja, reconhecendo, por exemplo, a existência de um desses erros, alguém que não foi informado adequadamente, imagina, a pessoa tem uma condenação criminal transitada em julgado, não informa ao seu cônjuge, não informa ali ao seu noivo ou noiva, né? Isso também pode ensejar a anulação. E aí, como a Caroline falou, é a volta ao status quo ante, ou seja, a pessoa volta a ser solteira, como se aquele casamento nunca tivesse ocorrido, ele nunca tivesse efetivamente acontecido. Né? Então, o crime aqui, ele se materializa, insisto, quando dolosamente aquela pessoa omite, esconde aquele determinado impedimento. Esse crime, Fátima, tem uma característica bem interessante, que é essa prevista aqui no parágrafo único. Ele diz o seguinte: a ação penal depende de
queixa do contrainte enganado e não pode ser intentada senão depois do trânsito em julgado, de transitar em julgado, perdão, a sentença que, por motivo de erro e impedimento, anule o casamento. Aqui nós estamos no único exemplo que hoje existe, já te ouço, Roberto, no único exemplo que hoje existe no Brasil de ação penal privada personalíssima. Ação penal privada personalíssima. O que é isso? Lá no direito penal 1, e a gente vai estudar isso juntos lá em processo penal 1, se Deus quiser, eu espero vocês lá. A ação penal privada é aquela que a iniciativa, ela é, Raquel, da vítima. A vítima é que vai oferecer a ação, é que vai conduzir essa ação. Porém, há uma regra no Código de Processo Penal, no seu artigo 31, que diz o seguinte, Roberto: se a vítima morre ou a vítima é declarada desaparecida, esse direito de oferecer a ação penal, no português mais direto, esse direito de processar passa para o cônjuge, o ascendente, o descendente ou irmão. Então, se a vítima, por exemplo, morre, no lugar dela, o cônjuge, um ascendente, um descendente, o irmão, pode oferecer aquela ação penal ou mesmo continuar com a ação penal que aquela vítima tinha oferecido. Nesse crime específico que nós estamos estudando, no artigo 236, e apenas nesse crime, é o único exemplo atualmente no Brasil, nós vamos ter uma característica diferenciada. É o que nós chamamos, Luiz, de ação penal privada personalíssima. O que é que isso significa? Significa que somente a vítima, que apenas a vítima, pode efetivamente oferecer a ação penal. Na morte da vítima, havendo o falecimento da vítima, junto com ela haverá o perecimento do direito de ação. Então, em regra, na ação penal privada, quando a vítima morre, há uma transferência do direito de propor a ação para aquelas pessoas, repito, previstas e descritas lá no artigo 31, com exceção, né, com exceção desse artigo 236, neste caso, repito, a morte da vítima cria a situação de morte do direito de ação, daí porque a gente vai chamar aqui de ação penal personalíssima. Tá? Roberto, pode perguntar, querido. Professor, o erro essencial, ele é doutrinário, não é definido em lei? Não, ele é definido em lei. O Código Civil define isso expressamente quando ele trata lá do casamento. E aí, já aproveitando a tua pergunta para a resposta da Caroline, ele traz lá qualquer tipo de situação física irreversível, Caroline, ou seja, doenças incuráveis, doenças transmissíveis geneticamente e impedimentos físicos como esse. Tá? Agora, lembra que é um caso de anulabilidade, não é um caso de nulidade, ou seja, não é que isso gere o casamento nulo, isso gera um casamento anulável. Tanto assim é que o próprio parágrafo único do artigo 236 diz que a vítima, ou seja, aquele cônjuge enganado, ele pode oferecer a ação, obviamente, a ação penal, mas somente, veja aí a condição que ele coloca, Roberto, após o trânsito em julgado da ação civil que anulou o casamento. Então, aqui nós temos uma questão prejudicial, ou seja, para que eu anule, eu primeiro preciso efetivamente anular no juízo civil para depois oferecer a ação penal. Eu perguntei isso, Carol, e ele me disse que não, ele não teria anulado, porque diz que amava do mesmo jeito, que não era uma perna que faria diferença, que não a queria para jogar futebol, era para viver a vida toda, tal. Então, foi nessa linha aí que ele foi. Né? Repito, trago a história tal qual eu a recebi. O artigo 237, ele é parecido, mas ele tem, digamos, um grau a mais.
que nos diz aqui o 237? Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Veja que a diferença aqui é uma diferença, Fátima, de grau. No 236, eu estou ocultando uma determinada informação que pode gerar a anulação do casamento. Repito, uma doença incurável, uma doença em estado terminal, uma condenação criminal. Então, o João casa com a Maria e o João, por exemplo, omite da Maria, esconde da Maria que ele tem uma condenação criminal por tráfico de entorpecentes, né? Ou que ele tem uma doença incurável. Eu estou lá no 236, caso de anulação necessariamente do casamento. Tá? O 237, ele vai dar um passo a mais. Ou seja, aquelas pessoas, mesmo sabedoras do impedimento esse que não causa uma mera situação de anulabilidade, Roberto, mas gera uma situação de nulidade, não tem como salvar esse casamento. Então, a hipótese do 236 é uma hipótese mais radical. Não há como salvar essa situação. Um bom exemplo disso, por exemplo, é o casamento de sogra com genro, ou de sogro com nora. O Código Civil veda por absoluto essa situação. Então, o João e a Maria casaram. O João e a Maria se divorciaram. Aí o João resolve agora casar com a mãe da Maria. O Código Civil veda por absoluto essa situação. Por quê? Porque há aqui, efetivamente, obrigado, Roberto, muito obrigado. Exatamente isso, o Código Civil vai definir, veja, o Roberto muito gentilmente trouxe para a gente aqui o artigo 1557, que traz as hipóteses do que seria essencial, ou seja, diz respeito à sua identidade, honra ou boa fama, ignorância de crime anterior ao casamento, ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável. Veja, Carol, entraria aqui a questão da questão da perna, né? Defeito físico irremediável que não caracteriza deficiência no sentido de impedimento completo de realização de suas atividades. Então, veja, no artigo 237, o que nós vamos verificar é essa modalidade mais agravada. São situações onde o Código Civil, de forma expressa, veda, proíbe a celebração daquele casamento. Repito, um bom exemplo disso seria o sogro que deseja casar com a nora ou a sogra que casa com o genro. Nesse caso, a vedação aí prevista no Código Civil ela é derivada, ela ocorre por pensar na descendência, né? Imagina o João e a Maria têm um filho, Roberto, né? E aí o João agora casa com a mãe da Maria. Se ele tivesse um filho aqui, esse filho seria ao mesmo tempo irmão e tio do outro. Quer dizer, como é que ficaria aqui a ordem, né, de sucessão? Seria uma coisa de novela, né? Aquelas coisas bem de novela. Então, nesse caso, veja, não se trata de uma mera situação oculta ou escondida. O que há aqui, na verdade, é uma situação expressa onde as partes sabem daquela determinada hipótese, sabem daquela determinada situação, sabem que não podem casar, mas mesmo assim insistem e fazem o casamento. E aí as consequências para o casamento, repito, não é de uma mera anulação, mas de uma nulidade. Não é que dependerá, por exemplo, como no caso anterior, veja, no caso anterior, se o cônjuge enganado não solicitar lá no juízo civil aquela anulação, ela não existirá, né? A pessoa escondeu, o João casou com a Maria, escondeu da Maria e já tinha uma condenação criminal. A Maria fica chateada, mas diz, beleza, vamos em frente. Casamento válido. Não há qualquer contestação nesse caso. Se a Maria não for ao juízo civil e pleitear a anulação, casamento integralmente válido. É diferente do que nós temos aqui, né? No artigo 237, são hipóteses específicas de nulidade, não tem como salvar, digamos assim, aquele casamento. Pode falar, Alberto. Professor, tem prescrição
para isso aí? Não, nesse caso do 237, não. Porque como é uma nulidade em caráter absoluto, aquele ato já é natimorto, ele não tem efetivamente como Mas ser a salvo. durabilidade tem? Tem, seriam 20 anos. Ok. Seriam 20 anos. Tá? Temos aqui, efetivamente, no artigo 238, simulação de autoridade para a celebração de casamento. Atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. O casamento ele é feito por os chamados juízes de paz. Né? Esses juízes de paz é uma função em que eu recebo essa função por delegação do Poder Judiciário. Também é possível que o casamento seja feito por um juiz de direito. O juiz de direito ele pode receber a delegação de realizar esse casamento. No caso do artigo 238, eu estou atribuindo a mim, efetivamente, esse crime. Agora, muita atenção, viu, Roberto, a Juliana e todos os outros, ao parágrafo, a pena. Veja o que diz aí, Carol. Detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Por exemplo, se eu perceber que ali há um componente de estelionato, que é um crime cuja pena é de 1 a 5 anos, ele responde lá pelo estelionato. Aqui é quando eu estou atribuindo a mim essa qualidade de celebrar casamento, repito, que é própria daquele juiz de paz ou de um juiz de direito, e estou ludibriando e enganando essa pessoa. Isso aqui tem uma importância também lá no juízo civil, né? O Código Civil fala na figura do chamado casamento putativo. O casamento putativo, ele pode, Carolina, o capitão de navio pode, o piloto, o comandante de um avião, em situações excepcionais, ele também pode. Seria um exemplo de autoridade que pode, dentro daquelas circunstâncias, né, ou seja, em condições normais de temperatura e pressão, quem é que faz a celebração do casamento? Um juiz de paz ou um juiz de direito. Mas você pode, em situações excepcionais, você ter aí outras autoridades. Um outro exemplo fora esse que você traz, Carolina, do capitão do navio, é um cônsul brasileiro no exterior. O cônsul brasileiro no exterior, ele também tem, excepcionalmente, esse poder. Né? Se o brasileiro quer casar no exterior, ele, sob as leis brasileiras, né, sob a égide do ordenamento jurídico brasileiro, pode procurar o consulado daquele país, brasileiro naquele país, e o consulado tem também esse poder. Agora, há aqui que lembrar uma regrinha, né, uma previsão lá no Código Civil, lá no Direito Civil, do chamado casamento putativo. O que é o casamento putativo? Ele não é o casamento dessa pessoa que vocês estão pensando, não. O casamento putativo, putativo vem do latim putare, putarium, que é imaginação. Né? Então, o direito civil diz o seguinte: se aqueles contraentes, né, exatamente, Juliana, se aqueles contraentes estavam de boa fé, não havia entre eles má fé, eles foram enganados por esse que realizou a celebração, ou não necessariamente enganados. Pode ser, por exemplo, que aquele até celebrou também de boa fé, mas não sabia que naquela circunstância esse casamento não é válido, né? Imagina, por exemplo, um juiz de paz, porque o juiz de paz ele tem um tempo, ele tem um mandato que ele recebe ali do judiciário. Imagina que o mandato esgotou ontem, ele não sabia, celebrou um casamento hoje, por exemplo, sem má fé, sem dolo. Nesses casos, o direito civil vai dizer o seguinte: aquele casamento, a princípio, Roberto, seria nulo, porque ele foi celebrado porque não tem autoridade. Mas como os contraentes estavam de boa fé, eu posso ratificar esse casamento posteriormente com data retroativa àquele momento em que eles achavam que estavam casando. Por que é tão importante essa retroatividade? Porque você poderia me dizer o seguinte, Carol: não, Rafael, mas eles casaram em janeiro. Quando foi em novembro, descobriram que a pessoa que os casou não tinha poderes para tal. Foram lá e casaram de novo. Estão casados do mesmo jeito, tudo bem. Mas na hora que o casamento putativo volta, né, retroage e considera válido, desde aquele momento, daquele casamento celebrado porque não tinha poder,
eu estou validando todos os atos, por exemplo, atos sucessórios, né, dentre outros efeitos que eu tenho durante aquele período. Então, o casamento putativo é esse, as pessoas casaram sem saber que a pessoa que, por exemplo, celebrava ali o casamento não tinha poderes, mas depois eles podem ratificar essa situação, eles podem confirmar essa situação, aí sim, casando de forma válida e aproveitando aquela data anterior de casamento e ratificando todos os termos. Temos aqui o artigo 239, que é o último dos artigos do Código Penal, que trata aí do casamento. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Aqui não é apenas aquele que está celebrando o casamento, mas eu simulo um casamento, né, para enganar ali a noiva, o noivo, e eu simulo, né, gente ali combinada. Aquele casamento, obviamente, não existiu, né, um casamento simulado, e quem o realiza é o agente criminoso. E só para constar, só para fazer o registro, o artigo 240, ele trazia o crime de adultério. Esse crime foi revogado em 2005. Era um crime de baixa eficiência, né, porque ele tinha um conceito muito aberto, Roberto. Ele dizia assim: cometer adultério, dizia a redação do artigo 240. E era um conceito muito fluido, era um conceito muito aberto. O que era adultério? Era uma troca de mensagens, importava num relacionamento duradouro com outra pessoa, importava em relação íntima, né? Então havia grande nuvem aí sobre o conceito do que era adultério. Em 2005, isso é retirado do Código Penal, expressamente, é uma revogação aqui expressa, e aí as consequências vão ser consequências apenas no âmbito civil, e mesmo no âmbito civil, isso tem tido menos peso do que tinha há algumas décadas atrás. Por exemplo, algumas décadas atrás, o cônjuge adúltero, quer homem, quer mulher, ele praticamente perdia qualquer possibilidade de garantir, por exemplo, a guarda dos filhos, Samuel. Então havia um peso muito grande no juízo civil de que aquele homem adúltero ou aquela mulher adúltera, ela não teria condição, por exemplo, de manter ou de permanecer com a guarda dos filhos. Isso foi superado pelo direito civil, né? O direito civil hoje separa, dizendo, olha, o fato de você eventualmente ter vivido ali uma relação extramatrimonial, isso não tem necessariamente um vínculo obrigatório, automático, direto à condição da paternidade ou da maternidade. Então, o próprio direito civil já relativiza um pouco o próprio peso jurídico desse tipo de situação. Pode perguntar, Roberto. Professor, na redação do 238 aí na pena e no 239, um fala se o fato não constitui crime mais grave. E no 239 fala se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Isso é só... É só uma questão de redação. É só uma questão de redação, né? O legislador penal, em alguns momentos, ele até por uma questão estilística, Carol sabe isso melhor do que eu, ele evita repetir palavras. A gente viu isso, por exemplo, lá no favorecimento real e no favorecimento pessoal. Ele fala em autor de crime e depois, logo em seguida, ele fala em criminoso, para não ficar uma coisa repetitiva. Aqui, basicamente, ele está remetendo à mesma ideia, ou seja, qual é a ideia? Eu só vou aplicar esse crime que tem clara natureza subsidiária, se eu não tiver um crime mais específico para trabalhar, né? Mas mesmo nesse caso, o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente, né, Carol, já declarou que essa tese é uma tese inconstitucional. Né? Nós tivemos essa decisão recente, agora, do último mês, né, chancelada pela unanimidade do Supremo Tribunal Federal, nesse caso. Pode falar, Carol. Não, professor, é porque eu não estava sabendo dessa decisão desse mês do STF e eu estava me baseando muito num podcast que eu ouvi chamado Praia dos Praia dos Ossos. Excelente. Que é muito interessante, assim, muito bom. porque Muito bom. princípio ele vai falar do crime
que o Doc Street mata a Ângela Diniz, uma socialite mineira e tudo mais, só que, assim, ele acaba ampliando para várias questões sobre, por exemplo, o uso da tese de legítima defesa da honra, a questão da culpa versus responsabilização. Eu acho que quem tá estudando direito penal é um podcast bem interessante. Só isso mesmo, só para fazer essa Não, sugestão. não, mas foi uma excelente sugestão. Inclusive, no semestre passado, quando o podcast saiu, eu até indiquei realmente para todas as minhas turmas, cheguei até a fazer uma atividade com eles de análise do podcast. Então, quem não acompanhou, eu recomendo, tá muito bem feito, chama-se Praia dos Ossos. Eu não sei se você viu a notícia, Carol, agora no finalzinho do ano passado, saiu a notícia de que eles vão transformar, inclusive, num documentário, né? Até porque o Doc Street faleceu, né, há poucos meses, e acabou tendo um peso histórico, porque foi praticamente foi a última entrevista que ele concedeu, então acabou tendo um peso histórico muito grande. Esse podcast, primeiro que é um formato bem interessante, porque é um formato de documentário em podcast, a gente está muito acostumado a documentários visuais, uma pesquisa muito primorosa, feita pelas autoras, pelas duas produtoras e redatoras do podcast, narra o caso, como a Carol falou, ele tem como pano de fundo o caso do assassinato, do homicídio da Ângela Diniz, feito pelo Doc Street, em Cabo Frio, uma praia chamada Praia dos Ossos, né, uma casa localizada na Praia dos Ossos, daí o nome do podcast, e foi um caso muito, muito emblemático no Brasil. Eu já tinha lido bastante, Carol, sobre isso, porque eu considero o doutor Evandro Lins e Silva, que foi o advogado do primeiro julgamento do Doc Street, o maior criminalista que esse país já produziu. Né? O doutor Evandro, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, cassado do AI-5, aqueles saudosistas do AI-5, é bom a gente lembrar que ele caçava ministro do Supremo, dentre outras coisas mais, né? Ele foi ministro da Justiça, foi procurador-geral da República, né? Um cara competentíssimo, foi advogado criminal por mais de 70 anos. Sem dúvida nenhuma, o doutor Evandro foi o maior criminalista. E ele tem, inclusive, Carol, você que é interessado no assunto, um livro chamado A Defesa em a Palavra. É um livro dele sobre esse processo, é um livro muito interessante, que ele transcreve peças do processo, denúncia, transcreve os memoriais, transcreve a argumentação utilizada no júri, é muito bacana. E ele traz como debate essa tese de legítima defesa da honra, que foi utilizada muitas vezes no Brasil, levou a absolvições no Brasil, muitas vezes. É uma tese absolutamente absurda, né, sem sustentação, tanto é que, repito, há poucos meses, agora entre fevereiro e março, o Supremo declara por unanimidade inconstitucional essa tese. O que significa isso na prática? Significa que ela não pode ser utilizada pelo Tribunal do Júri, ou no Tribunal do Júri, em relação a isso. Né? Mas foi excelente a sua lembrança, repito, eu tinha conversado muito sobre esse podcast com minhas turmas no semestre passado. Se vocês não quiserem assistir todo, são 6 episódios, né, e mais um episódio depois bônus, mas são 6 episódios. Se vocês não querem assistir todo, assistam pelo menos o segundo episódio, o segundo que trata especificamente do julgamento. Então, ele acaba sendo, para a gente, dentro do contexto do estudo aqui do direito penal e processual penal, o mais interessante. Tá? Queridos, o segundo capítulo dos crimes contra a família trata dos crimes contra o estado de filiação. Então, ele vai trazer aqui 3 crimes sobre o chamado estado de filiação. O primeiro deles, né, fala do registro de nascimento inexistente. Promover no registro civil a inscrição de nascimento
inexistente. O que é que nós temos aqui? O crime se dá, ele se materializa quando eu faço o registro, quando eu registro o nascimento de alguém que nunca nasceu. Aqui não interessa para a caracterização do crime qual é a motivação, né? Vai ser irrelevante, viu, Fátima, qual é a motivação. Se eu quero fazer aquele registro inexistente, ou seja, aquela criança não existe, nunca nasceu, não existe existência física dela, mas eu faço o registro. É irrelevante para a configuração do artigo 241 qual é a intenção do sujeito. Se ele amanhã, Roberto, vai usar essa certidão de nascimento para chantagear alguém, para coagir alguém, né? Isso é irrelevante e haverá um concurso de crimes. Então, imagina, por exemplo, eu faço o registro inexistente para amanhã, por exemplo, coagir alguém, Andresa, chantageando alguém, dentro da linguagem mais popular, dizendo, olha, eu tive um filho seu, está aqui o registro, está aqui a prova de que ele existe, se você não me pagar tanto, eu vou revelar isso para a sua família, eu vou revelar isso na imprensa. Estou imaginando aqui uma situação hipotética, mas nesse caso, eu tenho um concurso de crimes, eu eventualmente responderei lá pela extorsão ou por qualquer outro crime e, efetivamente, pelo registro de nascimento. Posso imaginar, por exemplo, um crime secundário, como um crime de estelionato, né? Eu faço um registro de nascimento para depois fazer um seguro de vida no nome daquela pessoa, para simular uma morte e aí receber aquele seguro. Eu tenho 241, mas, eventualmente, o crime de estelionato. Então, a conduta que será criminosa, efetivamente, pelo simples fato de que eu faço o registro daquele nascimento, quando, na verdade, esse nascimento nunca ocorreu, nunca existiu, é mentiroso por absoluto, né? O artigo 242 é mais interessante e muito mais comum. Na verdade, é um crime extremamente comum dentro do cenário. Veja só, ele traz várias figuras diferentes. Parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao Estado Civil de recém-nascido. Artigo 242. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil. Vamos imaginar aqui várias situações. Primeiro, vocês já devem ter escutado uma expressão que é a chamada adoção à brasileira. Não sei se vocês já viram essa expressão, adoção à brasileira. Quase tudo que recebe o nome de não sei o que, a brasileira, tende a ser marmota, né? Infelizmente. Você vai a alguma coisa à brasileira, a probabilidade é que haja ali marmota. Mas o que é que nós temos aqui? A adoção à brasileira era muito comum há algum tempo atrás, hoje ainda existe. Mas o processo de adoção tem uma formalidade a ser observada, né? Aquelas pessoas que querem adotar, elas precisam se habilitar junto ao Poder Judiciário, haverá toda uma análise de assistência social, de vida pregressa, de análise subjetiva para verificar as condições que aquela pessoa tem para adotar, até porque ali há em jogo, né, a vida de uma criança, de um menor. É uma situação bem complexa, porque nós temos ali um equilíbrio que precisa ser observado entre as formalidades necessárias e a agilidade para tentar fazer com que aquela criança ou aquele menor receba aí uma família mais rapidamente, mas em nome desse desejo de que aquela família possa mais rapidamente adotar a criança, eu não posso descuidar de algumas avaliações, de algumas análises que eu preciso fazer. O judiciário trabalha com isso, existe um curso que a pessoa precisa fazer para se habilitar, então tem toda uma formalidade que eu preciso levar em conta aqui. Muito bem. Dentro desse contexto, é comum,
né, era mais comum antigamente, hoje ainda existe, da figura que burla isso. Né? Eu vou burlar todo esse sistema de adoção, esse sistema legal e judicial, e eu, por exemplo, combino ali com a mãe que não quer criar o filho por algum motivo, e eu tomo o filho dela como se meu fosse, e aí entra o crime. Eu faço o registro como se meu fosse. Ou seja, o crime existe aqui quando eu vou fazer o registro daquela criança como se fosse minha filha biológica, meu filho biológico. Então, aqui ele diz claramente, dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem. Então, eu estou aqui fazendo o quê? Estou registrando como se fosse meu filho natural, biológico, né? O filho que, na verdade, não é meu. É dentro desse contexto nós vamos ter aqui a conduta do artigo 242. Ou, ele continua, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil. Né? Eu sou noveleiro assumido, adoro novela, inclusive fiquei satisfeito com a estreia da novela das 9 ontem, do Império, que é uma das melhores novelas já feitas. Não tenho nenhum constrangimento, Roberto, de dizer que sou noveleiro. Você deve se lembrar de uma novela, já passou 200 vezes na Globo, já passou no Viva, tal, que é a Regina Duarte e a filha dela tem, eu não me lembro o nome daquela, acho que é Por Amor, tem filho ao mesmo tempo, né? O filho da filha morre, né? E ela troca ali os bebês. Seria um exemplo aqui de crime. Agora, cuidado, porque veja o que nos diz o parágrafo único. Exatamente, Carol, Por Amor. Veja o que nos diz o parágrafo único desse artigo. Ele vai dizer o seguinte, ó, se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena, detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Que é isso aqui? Era muito comum, antigamente, bastante comum, inclusive, situações onde o seguinte, onde a moça tinha um filho, muitas vezes não casava e etc., falando de um tempo atrás, né, em comunidades às vezes menores, mais conservadoras, e o avô da criança, ou a avó da criança, fazia o registro daquela criança. Nessa novela que está sendo reprisada agora nas 6, eu não assisto essa novela, mas tem algo parecido, né? A avó que registrou a filha como se filha dela fosse. Então, nesse caso, o Código Penal define aí no parágrafo único do artigo 242 a situação de que eu posso considerar que há, ou que existe aqui, uma nobreza, ou seja, eu vou usar uma expressão horrível, medonha, né, que graças a Deus hoje me parece que a sociedade já avançou e já evoluiu, mas algumas décadas atrás isso existia. Né? Repito, isso é absurdo, é ignóbil, mas apenas para fins didáticos eu vou usar. Havia uma ideia, né, em comunidades mais conservadoras, menores, algumas décadas atrás, que aquela moça, tendo um filho, por exemplo, fora do casamento, ficava mal afamada, né, ficava falada naquela comunidade. Então era comum que o pai dela, os pais dela, fizessem o registro do neto como se fosse filho, né, para tentar evitar ali um dano à imagem. Repito, isso é ignóbil, absurdo. Infelizmente a sociedade já avançou bastante em relação a isso, é porque isso nada tem a ver com honra, com dignidade, com caráter, não nada disso. Mas seria um exemplo desse parágrafo único. Né? É o único artigo do Código Penal que traz a expressão nobreza. Nobreza no sentido de que eu teria um motivo nobre, né? Um motivo de preservação da imagem, de preservação da honra nesses termos. E o último artigo que nós vamos listar na aula de hoje, né, é o artigo 243, deixar em asilo dispostos ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Para a gente seguir aqui na vibe das novelas, já citei duas, vou citar a terceira. Você lembra aquela novela
cujo vilão, né, o vilão principal era o Félix, era até um personagem do Matheus Solano, né, tem alguns anos essa novela passou, e ele era irmão, né, Fabiana, da personagem que era feita pela Paula Oliveira, né, Amor à Vida. Muito bem, Mariana, agradecido. Pelo que eu estou detectando aqui, eu não sou o único noveleiro aqui da turma, né, a galera também vai na mesma vibe. E aí ele presencia o parto da irmã, né, mas como havia ali uma disputa de propriedade do hospital, que era o hospital cuja propriedade era da família, ele joga a sobrinha numa lata de lixo, num latão, né, acaba sendo a criança encontrada e é adotada. Mas vamos fazer aqui uma pequena mudança, porque veja só, imagina que ele tivesse colocado essa criança num orfanato. Quando ele fala aqui em asilo de expostos, a linguagem antiga, esse artigo tem a redação original lá da década de 1940, mas seria uma instituição, um orfanato, algo do gênero. Então, tá muito ruim, cara, eu concordo contigo, né? Por isso que realmente a última novela mais interessante que eu acompanhei foi essa que estreou ontem, reestreou ontem. Acho muito interessante ali o roteiro. Os últimos têm sido bem medíocres mesmo, né? Eu sou um viúvo eterno, Roberto da Carminha, para mim nada se equipara à Avenida Brasil. Avenida Brasil, top, master, plus, né? Em tecnologia noveleira, né? E em segundo lugar vem Império, que reestreou ontem, né? Agora concordo com Carol, né? Que tem exatamente isso. Exatamente, Carol. Outro exemplo de novela interessante. Tufão era o grande Tufão, filho de Leleco, né? E de Muricy. E perceba que eu, na verdade, sei alguma coisa de direito penal, que eu domino bem a novela, né? Minha expertise é novela. Então, veja só, nesse caso, o crime existe com esses dois componentes. Eu entrego aquela criança no que o código chama de asilo de expostos, né? Que, como bem lembrou a Carolina, existia a questão da roda, né? Nos orfanatos, antigamente existia, eu colocava a criança, rodava ali e tocava um sino, né? Era uma coisa nesses termos. E tenho que ter um outro elemento, né? Veja a parte final. Com o fim de prejudicar com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil, ou seja, o objetivo que ele tem ao fazer isso é efetivamente criar a situação específica do prejuízo, por exemplo, na relação de sucessão, na relação patrimonial. Juliana, você falando da Senhora do Destino, né? Eu tenho um amigo que é juiz na Bahia, um amigo muito querido, que é como eu, e pelo que eu percebo aqui, a maioria de vocês noveleiro, ele disse que tinha tanto ódio da Nazaré que se ela passasse pela comarca onde ele era juiz na Bahia, ele decretava a prisão dela na hora que ela passasse. Né? Ele já vai, eu estou aqui com a ordem já de prisão pronta, se ela passar por aqui, decreto, já combinei com o delegado para que ele possa, né, rapidamente cumprir essa diligência. Então, veja, no 243, o que a gente vai ter, efetivamente, é esse componente de que eu vou deixar aquela criança naquele elemento para prejudicar isso, né? Carol, e ela diz que ela que tem décadas, né, de carreira, uma carreira muito vitoriosa, é uma grande atriz, é parada na rua para dizer, olha aquela mulher do meme. Ela disse, a que ponto nós chegamos? Eu virei a mulher do meme, né? Uma das grandes atrizes brasileiras e virou a mulher do meme, né? Que cenário tão triste de aculturamento que a gente está vivendo, né? Queridos, alguma dúvida? Eu vou fazer agora a chamada, estou sentindo falta de muita gente, mas tenho certeza que estarão aí quinta-feira, mas eu vou fazer aqui rapidinho uma chamada, enquanto vocês pensam aí nas dúvidas. E renovando aí a boa lembrança
da Carol do podcast, tá certo? Então, é bem interessante, dá para, até mesmo fazendo outras atividades, aí você acompanhar, ele está bem legal. Né? A produção da Rádio Novelo, eu acompanho com muita regularidade um outro podcast produzido pela Rádio Novelo e pela Piauí, que é o Foro de Teresina, é um podcast que eu acompanho sobre política semanalmente, muito bem feito, né? Muito bem feito, também produção da Rádio Novelo, mas eu recomendo. Pode falar, Carol, estou fazendo aqui a chamada, mas pode falar. Professor, eu sei que talvez não tenha muita coisa a ver com esse caso do Henry, né, da criança que está sendo acusado a mãe e o namorado da mãe, né, que é um vereador do Rio de Janeiro e tudo. Porque, assim, a defesa está alegando que está sendo muito exposto, a polícia está vazando informações que não deveria vazar. Isso procede, porque, olha, como eu sou jornalista, eu sempre desconfio dos meus pares, né? Então. Carol, eu vou responder essa pergunta com uma análise até mais elaborada. E você, como jornalista, vai se interessar por isso. Se você analisa, nós temos uma tendência a achar que todo fenômeno é moderno. E não é assim. Se você analisa, e há alguns, eu vi uma vez um artigo muito bem estruturado sobre isso, essa relação entre polícia e jornalismo, né, entre polícia e imprensa, ela existe há muito tempo. Né? Nesse artigo, ele analisava desde o começo do século XX, onde os jornais do Rio de Janeiro já tinham uma relação muito próxima com a polícia do Rio de Janeiro, porque o jornalista quer o furo e o policial quer o destaque. Então, não é um fenômeno novo, isso vem de mais de um século de relação. Então, essa relação é uma relação realmente muito próxima. O jornalista precisa manter aquelas fontes, né, para ter ali uma informação privilegiada, publicar e etc. Nesse caso em particular, não me parece que esteja ocorrendo isso. Né? O que acontece é um caso sem classificação, eu não consigo adjetivar aquele caso, eu não tenho adjetivos para definir a barbaridade daquele caso, porque cruel, bárbaro, acho que não alcançam, né, semanticamente o que significa isso, né, e vai ter aí uma divulgação que eu entendo regular. Houve uma entrevista semana passada, inclusive eu até achei os delegados muito comedidos, muita coisa não responderam para não atrapalhar a investigação. Nesse caso em particular, não vejo. Em outros casos, realmente houve vazamento, informações confidenciais que não deveriam ter sido, pelo menos naquele momento, divulgadas. Mas nesse caso em particular, não vejo, não. Vejo um interesse social, né, da sociedade, um caso gravíssimo, mas nada além disso. A mãe fazendo selfie na delegacia, né? Não, é surreal. Aquilo ali, para mim, é surreal. Foi o salão de beleza, é o próprio comportamento dela no momento que é presa. E ali é um caso que a linha de defesa é uma linha que foi muito perigosa, porque só estavam os dois no apartamento, não há arrombamento, não há agente externo, as lesões são completamente incompatíveis com uma eventual queda, então me parece ali que está desenhado, né, a autoria está bem delimitada, porque por ação ou por omissão, ambos têm responsabilidade naquele caso. É porque também as lesões que identificaram na criança são tão graves, né? Eram tão... São múltiplas e graves, né? Múltiplas e graves, então não tinha nem como ocorrer. Não, e existem questões que são questões subjetivas,
que, por óbvio, elas não podem, por si só, fundamentar qualquer tipo de decisão judicial ou processo, mas que pesam muito, como a Fabiana lembrou, quer dizer, ela foi ao salão de beleza, no dia seguinte, descobriu-se ontem que foram à festa de aniversário da irmã do rapaz, lá do acusado, a própria provou várias roupas para ir à delegacia, né, faz uma selfie na delegacia, né, quer dizer, uma questão que não são elementos que não são, repito, não tem um peso probatório, né, eu não posso dizer efetivamente que ela é culpada no sentido técnico por um desses atos, mas quando você coloca dentro de um contexto, gera uma situação bem significativa. O que eu acho que vai acontecer ali, Roberto, por enquanto eles ainda estão mantendo a mesma tese. Me parece que muito rapidamente eles vão romper essa ligação e um começará a acusar o outro. Eu acredito que esse vai ser o cenário que em breve vai acontecer, né? Andresa, veja, em teoria sim, porém no Código Penal, a gente já estudou isso, né, lá no artigo 342, se ele, olha aí, Roberto, eu não sabia dessa informação, então a gente já percebe que eles já estão começando, né, a isso eu comentei até aqui em casa semana passada que me parecia o caminho natural, ou seja, havia uma unidade ali de teses que naturalmente seria o caminho que ela naturalmente vai dizer, não, eu não tive culpa, eu estava dopada, ele me dopou com remédios, e quando eu acordei, já tinha sido ocorrido o fato, provavelmente a tese aí que ela vai manejar seria essa. Então, Andresa, teoricamente sim, porém, o próprio Código Penal, lá no artigo 342, ele indica que, caso a testemunha, antes da sentença vir, né, ela se retratar, ela recebe ali a extinção da punibilidade, porque há um interesse, né, de que aquela verdade venha aos autos. Então, nesse caso, ela pode efetivamente, e me parece que ela já o fez ontem, né, eu li agora de manhã, muito rapidamente, umas notícias, e parece que ontem ela já foi ouvida novamente, estou falando especificamente da babá, e já teria se retratado e alterado a primeira versão que ela apresentou, né? Então, nesse caso, seria operada a extinção de punibilidade nos termos lá do parágrafo do artigo 342. Queridos, na próxima quinta-feira nós vamos concluir os crimes contra a família, nós vamos ver aí os crimes que nos faltam a partir do artigo 244 e com um destaque, os crimes que nós vamos ver na próxima quinta-feira, depois de amanhã, são os mais importantes crimes contra a família, são mais importantes do que os anteriores. Tá? Então, é muito importante a presença de vocês. E na semana que vem, nós vamos ver, nas 2 aulas da semana que vem, uma nova unidade, que são os crimes contra a incolumidade pública. Eu acho que vocês já estão começando a perceber, Samuel, João e todos os outros, o quanto a dinâmica das nossas aulas agora é diferente, né? A gente viu na primeira parte do nosso semestre crimes contra a administração pública e a administração da justiça, eram aulas mais longas, mais pesadas. Essa segunda parte, veja, crimes contra a família, a gente começou semana passada, na quinta-feira, próxima semana a gente termina. Crimes contra a incolumidade pública, a gente vai ver semana que vem, 2 aulinhas, a gente já mata a unidade, acaba sendo bem mais tranquilo em relação a isso. Bem, fiquem bem, um bom resto de dia para vocês, a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Tá? Fico feliz.